Seja bem-vindo à 233ª aula do curso de Trigonometria do canal Passo a Passo. Nesta aula eu irei resolver este exercício que diz o seguinte: resolva a equação raiz quadrada de 3 vezes seno de x mais cosseno de x igual a 2. Bom, gente, primeiro passo aqui. Lembre-se da primeira relação fundamental da trigonometria, que diz o quê? Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Com ela em mãos, você deve montar um sistema, no qual você vai ter a equação do enunciado e a primeira relação fundamental da trigonometria. O segundo passo é isolar na primeira equação o seno de x. Então não tem aqui raiz quadrada de 3 vezes seno de x mais cosseno de x igual a 2. Isolando, eu vou pegar cosseno de x e vou passar para o outro lado. Então eu vou ficar com raiz quadrada de 3 vezes seno de x igual a 2 menos cosseno de x. Isolando o seno de x, eu vou ter que seno de x é igual a 2 menos cosseno de x sobre raiz quadrada de 3, que é o mesmo que 2 sobre raiz quadrada de 3 menos cosseno de x sobre raiz quadrada de 3. Eu vou usar essa configuração aqui, a partir daqui, porque vai ser mais fácil. Mas depois eu vou retornar para essa daqui. Bom, gente, prosseguindo. A próxima etapa vai ser substituir na segunda equação, que é o quê? Que é a relação fundamental da trigonometria. Então não tem aqui, ó, seno de x igual a 2 sobre raiz quadrada de 3 menos cosseno de x sobre raiz quadrada de 3. Então vou substituir nesse seno. Agora, se esse seno aqui está elevado ao quadrado, então eu vou pegar tudo isso aqui e elevar ao quadrado também. Então eu vou ficar com 2 sobre raiz quadrada de 3 menos cosseno de x sobre raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado, mais cosseno quadrado de x igual a 1. Próxima etapa. Vou aqui abrir, né, e realizar distributivo. Então vai ficar 2 sobre raiz quadrada de 3 vezes 2 sobre raiz quadrada de 3. Vai dar o quê? 4 sobre 3, né? 4 terços. Por quê? 2 vezes 2, 4. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 vai dar raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9 é 3. 2 sobre raiz quadrada de 3 vezes menos cosseno de x sobre raiz quadrada de 3 vai dar menos 2 cosseno de x sobre 3. Por quê? 2 vezes menos cosseno de x, menos 2 cosseno de x. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 dá raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9 é 3. Novamente aqui, ó, menos cosseno de x sobre raiz quadrada de 3 vezes 2 sobre raiz quadrada de 3 dá menos 2 vezes cosseno de x sobre 3. Menos cosseno de x sobre raiz quadrada de 3 vezes menos cosseno de x sobre raiz quadrada de 3 dá cosseno ao quadrado de x sobre 3 positivo. Por quê? Negativo vezes negativo, positivo. Cosseno vezes cosseno, cosseno ao quadrado. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3, 3. Então vou ter cosseno ao quadrado de x sobre 3 menos 4 vezes cosseno de x sobre 3. Por quê? Eu não tenho aqui, ó, menos 2 cosseno de x sobre 3 com menos 2 cosseno de x sobre 3. Então isso vai dar o quê? Menos 4 cosseno de x sobre 3. Mais 4 terços. Obtive aqui o valor. Volta aqui, ó, e substituo. Então, vou ficar com cosseno ao quadrado de x sobre 3 menos 4 vezes cosseno de x sobre 3 mais 4 terços mais cosseno ao quadrado de x. Menos 1 igual a zero. Por quê? Peguei esse 1 que está desse lado da igualdade e passei para o lado de cá. Se desse lado ele é positivo, do outro lado ele vai ficar negativo. Agora, cheguei aqui. É só realizar agora as operações. Observe, eu tenho aqui cosseno ao quadrado de x. Eu tenho cosseno ao quadrado de x sobre 3. Então, vou pegar o quê? Vou somar esses dois fatores. Então, cosseno quadrado de x sobre 3 mais cosseno quadrado de x vai ser o quê? O MC vai ser o próprio 3. Então, vou ter 3 dividido por 3, 1. Vezes cosseno quadrado de x, cosseno quadrado de x. 3 vezes cosseno quadrado de x dá 3 cosseno quadrado de x. Cosseno quadrado de x mais 3 vezes cosseno quadrado de x dá 4 vezes cosseno quadrado de x. Então, vou ficar com 4 vezes cosseno quadrado de x sobre 3. Agora, eu tenho aqui 4 terços e aqui eu tenho menos 1. Então, vou pegar 4 terços menos 1. O MC aqui é o próprio 3. Então, vou ter 3 dividido por 3, 1. Vezes 4, 4. 3 vezes menos 1, menos 3. 4 por menos 3, 1. Então, tem 1 terço. Então, vou ficar com 4 vezes cosseno ao quadrado de x sobre 3. Menos 4 vezes cosseno de x sobre 3. Mais 1 terço igual a zero. Cheguei aqui. Observe que o que nós temos aqui é semelhante a uma equação polinomial do segundo grau. E para ficar mais fácil de vocês enxergarem isso, eu vou substituir cosseno de x por y. Você pode substituir por qualquer letra, mas substituindo por y, eu vou ficar com o quê? 4 vezes y ao quadrado sobre 3, menos 4y dividido por 3, né, ou sobre 3, mais 1 terço igual a zero.
Agora, antes de prosseguir aqui na resolução deste exercício, eu vou deixar um recado aqui para vocês. Todo conteúdo disponível aqui no canal Passo a Passo é gratuito. Mas se você quiser contribuir de forma voluntária com este canal, você poderá fazer isso através desta conta ou através deste Pix. Esses dados estarão presentes na descrição deste vídeo. Agora, prosseguindo. Eu tenho aqui, ó, 4 vezes y² sobre 3 menos 4y sobre 3 mais 1/3 igual a zero. Isso aqui é o quê? É uma equação polinomial segundo grau. Eu tenho aqui o meu coeficiente A, que é o quê? 4/3. Meu coeficiente B, que é menos 4/3. E meu coeficiente C, que é 1/3. Tem os meus coeficientes, calculo o delta. Delta é o quê? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, pega aqui o valor de B, que é menos 4/3 elevado ao quadrado, menos 4 vezes o valor de A, que é 4/3, vezes o valor de C, que é 1/3. Agora, menos 4/3 ao quadrado dá o quê? 16 nonos. Menos 4 vezes 4/3 vezes 1/3 também vai dar menos 16 nonos. Então, 16 nonos menos 16 nonos, zero. Então, delta vale zero. Delta valendo zero, vem aqui e agora eu vou o quê? Aplicar Bhaskara. Mas aplico o Bhaskara para a minha variável, que agora é y. Então, vou ter y igual a menos b, mais ou menos raiz² do valor de delta, dividido por 2 vezes o valor de a. Isso vai me dar y igual a menos 4/3, porque b vale menos 4/3, mais ou menos a raiz² de zero, que é o valor de delta, dividido por 2 vezes 4/3, que é o valor de a. Agora, negativo vezes negativo, positivo. Então, vai ficar com 4/3 positivos. Raiz² de zero é o próprio zero. 2 vezes 4/3 dá 8/3. Então, observe, vou ter o quê? Primeira raiz. 4/3 mais 0 dividido por 8/3. Isso vai me dar o quê? 4/3 dividido por 8/3. Regra de divisão com fração. A fração que está dividindo a outra passa para cima invertida e multiplicando. Ou seja, seu numerador vira denominador, seu denominador vira numerador e ela passa o quê? A multiplicar o valor que antes ela estava dividindo. Então, eu vou ficar com 4/3 vezes 3/8. 4 vezes 3, 12. 3 vezes 8, 24. Observe, 12 e 24, que são ambos múltiplos de 12. Então, vou simplificar esta fração dividindo em cima e embaixo por 12. Então, 12 dividido por 12, 1. 24 dividido por 12, 2. Então, tem o quê? Primeira raiz é meio. Agora, só de olhar aqui, vocês vão ver que eu não preciso calcular a segunda raiz. Por quê? Porque aqui eu tenho zero, né? 4/3 mais 0, 4/3 menos 0 vai dar o mesmo valor. Como vocês podem ver aqui, ó, 4/3 menos 0 vai dar o mesmo valor. Portanto, eu só vou ter que considerar o quê? Um valor para y. Por quê? Porque as duas raízes são iguais. Agora, prosseguindo, para y igual a meio, eu vou ter o quê? Cosseno de x igual a meio. Por quê? Vocês devem se lembrar que lá atrás eu disse que cosseno de x era igual a y. Então, agora eu tenho o quê? Cosseno de x é igual a meio. Estou retornando o valor, ó, de y para cosseno de x. Então, cosseno de x igual a meio. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou substituir na primeira equação onde eu isolei o quê? O seno de x. Eu disse que seno de x era igual a 2 sobre raiz² de 3 menos cosseno de x sobre raiz² de 3. Isso não é igual a 2 menos cosseno de x sobre raiz² de 3? Vocês devem lembrar que eu apresentei essas duas configurações. Agora, eu vou usar esta aqui, ó, esta configuração para continuar aqui a conta. Por quê? Porque vai ser mais fácil. Simplesmente assim, simplesmente isso. Então vamos lá. Eu vou ter agora, se o valor do cosseno de x é meio, então eu vou ter o quê? 2 menos meio sobre raiz² de 3. Agora, 2 menos meio vai dar quanto? Bom, o MMC aqui vai ser o próprio 2. Então, eu vou ter 2 vezes 2, 4. 2 dividido por 2, 1. 1 vezes menos 1, menos 1. 4 menos 1, 3. Então, eu tenho o quê? 3 meios. Eu vou ficar, então, com 3 meios sobre raiz² de 3. Agora, estou dividindo aqui uma fração pelo raiz² de 3. Lembre-se que raiz² de 3 é o mesmo que raiz² de 3 sobre 1. Por quê? Qualquer coisa dividido por 1 é ela mesma. Agora, aplicando a propriedade de divisão com fração, essa fração aqui está embaixo, vai passar para cima invertido e multiplicando. Então, vou ter 3 meios vezes 1 sobre raiz² de 3. 3 vezes 1, 3. 2 vezes raiz² de 3 dá 2 vezes raiz² de 3. Cheguei aqui, aplico a racionalização. Vou multiplicar em cima e embaixo por raiz² de 3. Então, vou ter 3 vezes raiz² de 3. E embaixo eu vou ter 2 vezes raiz² de 3 vezes raiz² de 3. Vai dar o quê? 2 vezes raiz² de 3 vezes 3. E dá raiz² de 9. Só que raiz² de 9 é 3. Então, eu vou ficar com 3 vezes raiz² de 3 dividido por 2 vezes raiz² de 3. Agora, eu tenho 3 aqui em cima. Eu tenho 3 aqui embaixo. Multiplicando e dividindo, eles vão o quê? Se cancelar. Então, eu vou ficar com raiz² de 3 sobre 2. Porque 3 dividido por 3, 1.
1 vezes raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 3. Então, eu vou ficar com raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, seno de x é igual ao quê? Raiz quadrada de 3 sobre 2. Cheguei aqui. Lembre-se que raiz quadrada de 3 sobre 2 é o seno do arco de 60 graus. Portanto, eu vou poder substituir e dizer que seno de x é igual a seno do arco de 60 graus. Próxima etapa. Converta o arco de 60 graus que está em grau para radiano. Com isso, eu vou ter o quê? Que aplicar essa regra de 3, que diz 180 graus está para π, assim como 60 graus está para x. Multiplicando em x, vou ter 180 graus vezes x igual a 60 graus vezes π. Isolando x, vou ter que x é igual a 60 graus vezes π dividido por 180 graus. Próxima etapa aqui, dividir em cima e embaixo por um divisor comum. No caso aqui, o próprio arco de 60 graus. Então, vou ter 60 graus vezes π dividido por 60 graus, π. 180 graus dividido por 60 graus, 3. Então, eu tenho que o valor em radiano do arco de 60 graus é π sobre 3. Agora que eu cheguei aqui e eu estabeleci o valor em radiano do arco de 60 graus, eu posso agora lembrar que a equação do tipo seno de x igual a seno de alfa se encontra em dois casos. No primeiro caso é quando as extremidades das medidas dos arcos x e alfa são coincidentes no círculo trigonométrico, ou quando elas são simétricas, só que com relação ao eixo das ordenadas. Por quê? Porque eu estou lidando aqui com uma função que é uma função seno. Então, eu tenho que lidar com relação ao eixo das ordenadas. Caso elas forem coincidentes, eu aplico que x é igual a alfa mais k vezes 2π. Agora, se não forem, eu tenho que aplicar essa solução aqui. Seno de x é igual a seno de alfa, sei somente ser x é igual a alfa mais k vezes 2π, ou x é igual a π menos alfa mais k vezes 2π. E considerando aqui que o arco de 60 graus se encontra neste ponto aqui no círculo trigonométrico, a gente vê aqui que em relação à ordenada y, ele é o quê? Ele é coincidente com o arco de... Ele é coincidente não, ele é simétrico com o arco de 120 graus. Portanto, eu posso vir aqui dizer que seno de x vai ser igual a seno de π sobre 3, sei somente ser x é igual a π sobre 3 mais k vezes 2π, ou x é igual a π menos π sobre 3 mais k vezes 2π. Agora, π menos π sobre 3 vai dar quanto? Simples, gente. Aplicando aqui, o MC, vou ter 3. 3 vezes π, 3π. 3 dividido por 3, 1. 1 vezes menos π, menos π. 3π menos π, 2π. Então, eu tenho que π menos π sobre 3 é 2π sobre 3. Logo, eu tenho que x é igual a 2π sobre 3 mais k vezes 2π. Com isso, eu consigo determinar o conjunto verdade e resolver essa equação. E o conjunto verdade para essa equação vai ser o quê? X pertence ao conjunto dos números reais, tal que x é igual a π sobre 3 mais k vezes 2π, ou x é igual a 2π sobre 3 mais k vezes 2π, onde k pertence ao conjunto dos números inteiros. Bom, gente, eu espero que vocês tenham compreendido a resolução deste exercício, mas caso tenha restado alguma dúvida aí da parte de vocês, escrevam nos comentários. Agora, se vocês tiverem gostado deste vídeo, quer deixar aí o like de vocês, e se vocês também tiverem gostado deste canal, inscrevam-se nele. Tenham bons estudos e até os próximos vídeos.